Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Quem não conheceu o Dom Helder Câmara, dessa geração mais nova, você vai no Google e você procura saber quem foi o Dom Helder Câmara. Ele foi arcebispo de Olinda e Recife. Um homem que deixou um legado tremendo. Um homem que observava os processos de exclusão social das pessoas. E era um homem muito reconhecido, tanto nacionalmente como internacionalmente. E em tempos de ditadura, tempos duros de ditadura, ele falava sobre exclusão social e dificuldades da população brasileira, principalmente aqui em Pernambuco, que ele era arcebispo aqui. Pois bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele tinha um ditado que era interessante. Ele falava assim: quando você faz algo de bom, né, faz algum sentimento para uma pessoa que está precisando, uma pessoa mais pobre, né, dá um prato de comida, dá uma cesta básica, as pessoas diziam, o pessoal rico diziam, da classe média, diziam o seguinte: que bom, ele é um homem bom, ele é um homem bom. Quando ele fazia o contrário, ele falava por que estava fazendo aquilo, e ele denunciava que as pessoas estavam passando fome, e era necessário que os governos, que as lideranças eliminassem a pobreza, criando condições, tirando as pessoas da pobreza, dando emprego, dando renda, e criando condições para que aquelas pessoas vivessem com dignidade, vivessem com dignidade. Então, as pessoas o tratavam, e aí quem emanava o poder e mandava no poder. Naquele momento que ele dizia isso, que ele estava tratando e falando sobre o problema, chamavam ele de comunista. E ele dizia que achava interessante. Toda vez que quando ele falava do problema da exclusão social, ele era comunista. Mas se ele dava alguma coisa, ele era chamado de bonzinho. Por que ele falava aquilo? Porque ele sabia claramente, Dom Helder Câmara sabia claramente que só dando prato de comida, só dando cesta básica, não ia resolver o problema da população. Não ia resolver o problema da população. Ele tinha os políticos da época, que eram os militares, tinham que tomar uma atitude de gerar dignidade para as pessoas através do emprego e da renda. E é isso que a gente sempre defendeu aqui. Pois bem, página. Essa semana todo mundo está vendo na internet, quem conhece, que eu conheço, estão abrindo lá em São Paulo uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Por quê? Porque ele dá de comida às pessoas. As pessoas de rua, esses invisíveis que a gente passa todos os dias. Se você vier a Recife, se você passa em São Vicente, muitas vezes tem pessoas que não têm onde morar. Se você vai numa cidade maior, em Timbaúba, em Nazaré da Mata, em Carpina, claro, São Vicente é menor, a gente vê isso com pouca regularidade. Mas você vê pessoas que não têm onde morar, que estão nas ruas. Eu me lembro quando eu era estudante da Universidade Católica de Pernambuco, tinha um núcleo de pessoas da pastoral, que toda quarta-feira a gente ia distribuir no clube da Universidade Católica de Pernambuco sopa quente em tempo de inverno nos viadutos. E eu gostava de participar daquilo. Eu ia e participava daquilo, no tempo que eu estudava na universidade. Então, as pessoas que muitas vezes são invisíveis, que as pessoas não olham, né? O padre Júlio Lancelotti tem, ao longo dos anos, independente de governo de esquerda, independente de governo de direita, eu vi um depoimento tranquilo. Eu disse: olha, o padre Júlio Lancelotti não quer saber quem está no poder, podia ser o Dória, podia ser o Haddad, podia ser de direita, de esquerda. Ele ia dizer: olha, vamos fazer alguma coisa. E ele disse uma coisa interessante: ora, se vocês acham que o problema das pessoas da rua sou eu, então é o seguinte, eu morro, vocês me matam e acabou o problema. Engraçado que o padre Júlio Lancelotti não recebe dinheiro de lugar nenhum, mas de arrecadação que ele faz com os próprios fiéis da sua igreja. E aí, um vereador extremista, né, começou a pegar assinaturas para a CPI dizendo que ele estava estimulando a pobreza. Estimular a pobreza? Estimular pessoas que estão vivendo em estado de vulnerabilidade social, que não têm onde morar, que estão morando na rua. Aí eu pergunto, esses caras que se dizem, se você olhar na internet, nas redes sociais, que são cristãos,
né, que os comunistas são aqueles hoje que estão no poder. Está tudo ao contrário. Prender quem faz algo pelos pobres, que é um preceito bíblico. Se você olhar o Novo Testamento, está lá, é um preceito bíblico. Você olhar para os pobres, para os injustiçados, por aqueles que não têm valia, por aqueles que não têm juiz, por aqueles que estão lá pelas viúvas, é um preceito bíblico. Aí, então, essa extrema-direita agora quer agora abrir agora processar o padre. Acho que prendeu o padre. Achando que, não, o padre disse com tranquilidade, o problema sou eu, então vamos fazer o seguinte, se o problema sou eu vou morrer, vocês me matam, me prendam, que aí no outro dia não vai ter mais Cracolândia, não vai ter mais pessoas morando na rua. Isso tudo em São Paulo. Aqui, na nossa região de Pernambuco, em cidades maiores, o que a gente vê, com muita incidência, pessoas também morando em rua. E tem algumas ações pastorais, né, de algumas igrejas católicas, principalmente, eu vejo muita católica, né? Tem algumas ações também das igrejas evangélicas, né, que fazem também. Naquele momento que eles podem fazer isso, é dar um prato de comida às pessoas que estão passando fome, ou se não, dar um cobertor em tempos de inverno para um abrigo. Quantas pessoas de rua, muitas vezes, são queimadas por pessoas ruins, né? Porque tem aquele cara que sai de casa com o estudo do demônio, vamos matar aqui as pessoas. E a gente, se olhar na internet, você é o que mais observa. Pois bem, falando isso, né, e fazer essa analogia, então agora, as pessoas que querem fazer o bem agora vão ser impedidas de fazer o bem, porque estão estimulando a pobreza. Eu não entendi até hoje. Quer dizer, se você sair da sua casa, observar uma pessoa que tem fome, que tem sede, e faz algo por ela, e está cumprindo o preceito cristão, se for feito com dignidade, não é fazer para alimentar a pobreza das pessoas, não. E aí volta a minha fala anteriormente, se for feito com dignidade, de você fizer aquilo ali, aquele ato ali, mas dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas não é isso que vai resolver, não. As autoridades têm que fazer alguma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? E se isso for errado, então ninguém sabe mais o que é certo no mundo. E olha, pasmem, são esses que defendem, né, a liberdade, são esses que defendem a pátria, são esses caras. E o negócio tomou uma repercussão tão negativa, que muitos já estão tirando a assinatura. E eu fico impressionado. Já pensou? Estou chamando um padre que é comunista, que está dando de comer às pessoas que têm fome, então esse padre, ele é de Jesus Cristo. Porque ele está fazendo o ato social, porque quando Jesus veio ao mundo, ele veio justamente, só é você ler os novos evangelhos, ele veio justamente, né, se indignar. Os que tinham muito e os que tinham nada, e aqueles que tinham muito não faziam nada. Isso é ler o Sermão do Monte. Leiam lá o Sermão do Monte. Isso aí serve para todo mundo, gente. Isso aí serve para nosso São Vicente. O ato de um prefeito que hoje está no poder, ou de outros que estiveram, se ele proporcionar às pessoas que precisam, como agora tem uma cozinha comunitária, se ele proporcionar uma cesta básica, não é um ato de vergonha, não é. Ele está fazendo um ato cristão. Agora, aquilo ali não pode ser política de governo para ele ad eterno, eternamente, para se alimentar da pobreza. Mas ele tem que criar condições, daqueles que estão no poder, criar condições para que aquelas pessoas não precisem mais. Primeiro ato, vamos salvar aqueles que estão precisando agora, da necessidade imediata, da necessidade daquele que tem fome. Segundo ato, gerar dignidade para as pessoas, para essas famílias, para que elas possam ter o seu trabalho, a sua dignidade com as suas famílias, para criar os seus filhos. Você acha que as pessoas acham lindo e bonito estar pedindo comida no meio da rua? Eu não conheço. E acha que isso é bonito? Existem algumas exceções? Possa ser que existam. Mas você vai colocar tudo no balaio? Aquele cidadão está ali pedindo, ele não quer trabalhar. Vamos lá conversar com ele? Se realmente for isso, não tem que ficar. Mas você dá o primeiro momento, joga a sua mão, entrega a sua mão. No segundo momento, você tem que fazer algo para aquela pessoa e não precise mais daquilo, mas que possa ter a capacidade de ter seu alimento. Isso eu digo para quem foi prefeito, para quem foi ex-prefeito. Se o prefeito hoje, ou de São Vicente, ou de Macaparana, de Vicente, ou de qualquer lugar, dentro do estado de Pernambuco, no Brasil, ou até em outro lugar, se ele se alimentar e retroalimentar de poder para estar dando só isso e não criar condições para que as pessoas parem de pedir e para que as pessoas tenham dignidade, isso é desonrado. Isso é desonrado. E se você começar a criar esse sistema, esse próprio sistema vai recair sobre você. Vai recair sobre você. E aí você pode até dizer, não é verdade? Se você começa a alimentar a desesperança do povo, para que esse povo se torne refém de você, naquilo que ele mais necessita, num copo de água,
não se preocupe. Um dia, esse mal que você estava fazendo recai sobre você. Fazendo essa analogia, e a gente vê numa perspectiva ampla das coisas, eu não entendo. Você olhar para aqueles que têm fome, para os descamisados, para os que moram na rua, para os sem-tetos, é agora um ato pecaminoso. Quando é feito com dignidade, e o padre Júlio Lancelotti faz com dignidade, e as pessoas que em Pernambuco, que a gente não sabe quem faz, os padres aqui de Pernambuco, ou pastores que fazem isso com dignidade, eles estão sim fazendo o ato de caridade cristã, preceito cristão, um preceito que o próprio Jesus Cristo falou, né? De olhar os injustiçados, de observar a viúva que está sofrendo. É assim que é. É assim a Bíblia que eu leio. É essa a Bíblia que eu leio. Daquele que se diz cristão. Daqueles que se diz cristão. Mas, repito, é para viver ad eterno desse jeito, não. Mas você criar condições de dar dignidade às pessoas. De criar condições de dar dignidade às pessoas. Tá que vocês não sabem? Na década de 80, as mulheres que estavam morrendo de AIDS, logo quando explodiu a questão da AIDS, lá em São Paulo, e vários filhos ficaram abandonados, sem pai nem mãe, o padre Júlio Lancelotti absorveu os órfãos, abraçou os órfãos. Sabe o que é isso, abraçar os órfãos? É um preceito cristão. Ame os órfãos. O padre Júlio Lancelotti, naquela época, na década de 80, não tinha nem internet. Só é você olhar aí no Google e dar um clique lá. Padre Lancelotti, AIDS. O que é que ele fazia? Os meninos não tinham mais nem pai nem mãe, morreram de AIDS. E o padre Júlio Lancelotti abraçou aquelas crianças. E hoje são crianças formadas e dão testemunho disso. Um homem honrado, um homem digno. E quantos Júlio Lancelotti anônimos aqui no estado de Pernambuco, em São Vicente, em Macaparã, tantas pessoas que têm esse sentimento, que entendem que a pessoa humana é uma pessoa humana que deve ser ajudada. E naquele momento de ser ajudada, ela deve ter dignidade. Dignidade das pessoas. Dignidade do trabalho. O trabalho enaltece o homem, o trabalho honra as pessoas. Não vamos viver achando que uma ação isolada é essa e acabou. Então eu digo a você, político, que se dê o prazer de ser honrado, e que está vivendo só em base política e fazendo isso, é desonrado. Ele tem que criar condições para que as pessoas trabalhem também. Mas não pode deixar também de atender o necessitado naquele primeiro momento. Se você acha que olhar para os descamisados, para os excluídos, e aí como Dom Helder dizia na campanha da fraternidade, na década de 80, dizia, e os excluídos? E os excluídos? Se você acha que isso é pecado, você não faz parte do preceito cristão. Leia a Bíblia no Novo Testamento e você vê o que foi a vida missionária e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.